Prezados colegas cirurgiões plásticos, é uma honra iniciar esse ciclo de debates com a participação dos ilustres palestrantes, Dr. Washington Fonseca, que é advogado especialista em direito médico, professor de ensino superior no Brasil e no exterior, membro da Unesco Bioethics e conferencista internacional. Nosso colega, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira, Dr. Alexandre Kataoka, perito judicial do IMESC e também diretor do Departamento de Defesa Profissional, o DEPRO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu sou André Cervantes, membro titular da Sociedade, secretário-geral da AISAPS no Brasil e atual coordenador científico da Regional São Paulo. O objetivo dessa discussão é debater os aspectos legais das recentes determinações do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, acima de tudo, a interpretação adequada para que tenhamos segurança jurídica. Esse é um ponto muito importante nesse momento delicado da nossa vida profissional. Iniciando diretamente o debate, eu faço uma pergunta aos dois, Dr. Washington e Alexandre. Qual a opinião de vocês com relação a essa portaria do Ministério da Saúde autorizando a telemedicina? Ela é aplicável diretamente? Precisa de uma ferramenta? Qual que é a opinião de vocês? André, obrigado pelo convite, pela iniciativa da gente estar fazendo esse vídeo. E eu acho que é muito interessante o debate para que a gente possa difundir a informação sem a menor sombra de dúvida para o maior número de cirurgiões e médicos no Brasil. Isso é muito importante. Então, parabéns pela iniciativa desse nosso fórum aqui, desse nosso bate-papo. E também agradecer ao Alexandre Kataoka que está conosco aqui para a gente poder falar que daqui a pouco ele vai dar suas preciosas contribuições. Muito que bem. Eu acho que a iniciativa, num primeiro momento, do Ministério da Saúde em implementar essa portaria foi muito louvável, até porque as pessoas têm que pensar em alternativas e saídas para que o combate do Covid-19 seja realizado. Eu acho que, por uma primeira etapa, por um primeiro momento, evitar aglomerações em hospitais é de suma importância isso. Verificar os sintomas dos pacientes para evitar aglomerações, nem se fale. Então, eu acho muito louvável a iniciativa, sim, do Ministério da Saúde ter implementado essa medida, que, obviamente, dependeria de regulamentação do CFM. Bom, a minha opinião é a mesma, tá? Eu acho que é uma atitude para a gente desafogar a circulação de pessoas na rua, né? E diretamente para a cirurgia plástica seria assim, é uma ferramenta muito interessante. Eu mesmo já tive que fazer receita com assinatura digital, já fiz alguns atendimentos, mas atendimentos assim de pacientes que já operaram e às vezes está com um fiozinho, está saindo, eu falo, ó, isso aí não é nenhuma urgência, a gente pode aguardar. Então, essa teleorientação, que inclusive está nessa determinação, né, é muito interessante, porque você evita que esses pacientes fiquem circulando por aí e possam disseminar o vírus. Porém, as urgências e emergências é impossível fazer via telemedicina, né? A gente dá a orientação, mas vai ter que ter o atendimento presencial, tá? E assim como, isso vai ser um outro assunto que a gente vai entrar, que é a teleconsulta. Para a cirurgia plástica, isso o CFM não liberou. Como não liberou, a gente não pode fazer, por enquanto, não pode fazer, tá? Então isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, a gente vai entrar novamente nesse assunto, mas tem que deixar bem claro, muito cirurgião plástico quer fazer, está fazendo, porém isso não está regulamentado pelo CFM. E essa regulamentação do Conselho Federal de Medicina, ela é fundamental para dar segurança jurídica para as pessoas, né, Dr. Washington? Acho que isso é uma coisa muito importante. Muita gente tem dúvida, muita gente já está fazendo, outros não estão fazendo. Eu queria que o senhor desse um pouquinho mais de detalhes em relação a isso. O CFM, por força de lei, ele tem a possibilidade e o poder de fazer a regulamentação com relação aos atos médicos e ao que os médicos vão fazer em termos não só de consultas, mas de outras coisas. Ele tem o poder de regulamentar a conduta e a profissão do profissional médico. Então, foi muito importante a expedição do ofício do CFM ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fazendo justamente as ponderações de como é que a telemedicina deveria ser
operacionalizada. Então, isso dá uma segurança muito grande para o profissional, para o médico, mas é muito importante destacar que a telemedicina, ela foi autorizada em caráter excepcional nesse momento de pandemia. Isso é muito importante destacar. Ela não está liberada para todas as especialidades. Então, o foco inicial, e é o que tem que ser delimitado, do ponto A ao ponto B, é para tratar a COVID-19, iniciar procedimentos para que você possa direcionar pessoas ao hospital somente em relação à COVID-19 e nada mais. Tá? Então, ela não está liberada a telemedicina para utilização na cirurgia plástica, na ortopedia, na neuro, aonde for, seja qual for a especialidade. Então, o CFM balizou isso para quê? Para que, nesse momento de pandemia, a telemedicina pudesse ser efetivamente usada em favor da população e dos médicos também. Como o doutor Alexandre Catalca falou, evitar que aconteçam aglomerações e o espalhamento do vírus aí perante toda a sociedade. Mas, doutor Washington, se eu fizer, que tipo de problema que eu possa ter do ponto de vista de responsabilidade civil? Bem, alguns. Isso aí é já um assunto bastante complexo, mas eu vou tentar sintetizar. Se você, porventura, é dono de uma clínica ou de um consultório e faz lá um atendimento eletivo, uma consulta eletiva também, nesse momento em que as atividades estão todas suspensas, a gente tem um shutdown parcial aqui no estado de São Paulo e também em algumas outras cidades do Brasil, você, como cirurgião, poderia assumir um risco, qualquer pessoa que porventura venha fazer isso, assume um risco, não só na qualidade de empresário, que aos olhos da lei vocês também são empresários, os donos de clínica são empresários, e pela teoria do risco do negócio, se um paciente eventualmente contrai em tese a COVID-19 no seu consultório ou no meio do caminho, ele poderia, esse paciente ou essa paciente, tentar te responsabilizar. Mas aí eu falo, é uma situação bastante hipotética. Por quê? Porque isso dependeria de demonstração de prova, construção de prova para mostrar o elo entre uma coisa e outra, entre a ida no seu consultório, a permanência no seu consultório, como também, se a gente parar para pensar, na possibilidade de ter acontecido algo nesse meio tempo, nesse ínterim. Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista penal, o que a gente tem que destacar? Existe a chamada teoria do domínio do fato, que a pessoa que eventualmente sabe que está acontecendo pode incorrer num crime, porque existe no Código Penal disposições que penalizam o indivíduo que favorece o espalhamento de agentes patogênicos ser processado criminalmente. Falar que foi ignorado essa situação, uma vez que o próprio Conselho Federal de Medicina determinou a suspensão dos atendimentos seletivos, tá, e procedimentos seletivos, para mim fica muito claro que existe a possibilidade do indivíduo até ser processado criminalmente, caso ele assuma essa conduta, assuma essa postura. Até mesmo vieram algumas perguntas nesses últimos dias, doutor André, nesse sentido, perguntando se eles poderiam fazer um atendimento, cirurgiões perguntando se poderiam fazer atendimentos, abrir o consultório já na semana que vem. E a minha recomendação foi que não, até porque poderia incidir nesse problema, a pessoa ser processada criminalmente, e não só isso, e também do ponto de vista ético, como existe uma determinação do CFM em suspender as consultas, eu entendo também que isso poderia favorecer a instauração de uma sindicância e mais para frente até um processo ético profissional, tá? Mas essas são só elucubrações que a gente faz, que teoricamente poderiam acontecer e prejudicar o médico caso ele insista em fazer o atendimento em consultório nesse momento de pandemia e de isolamento social. Então esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Alexandre, você como diretor do DEPRO, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já existe uma posição da SBCP em relação ao uso do teleatendimento, telemedicina, e também com relação à orientação, considerando que existe uma possibilidade dessa quarentena oficialmente ser extinta, sei lá, nas próximas semanas, com relação à realização de atendimentos e acima de tudo, cirurgias?
Bom, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é bem claro. Nós mandamos um ofício, né, no dia 24, salvo engano, desse mês passado, para o CFM, para responder, o que a gente poderia fazer, nós como cirurgiões plásticos e médicos em geral poderíamos fazer. Se a teleconsulta estava ou não liberada, né, e os outros tipos, todos de teleatendimento também. Até hoje nós não recebemos nenhuma resposta desse ofício, né? Foi mandado diretamente para a presidência do CFM, com aceite a gente recebeu o aceite desse e-mail, porém a gente não recebeu resposta alguma. Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem uma posição completamente legalista do assunto. O que isso quer dizer? Se o CFM não deliberou e não orientou e nem deu nenhum tipo de parecer, a gente não vai fazer, isso é fato. Eu acho que a orientação para os associados é, não faça, porque você está incorrendo com todos esses problemas que o Dr. Washington já passou. Não é para fazer. Tá? Quanto à teleorientação, eu acho que depois que o ministro Mandetta escreveu tudo aquilo, embora não é força de lei aquilo, mas até você fazer uma teleorientação, isso a gente já faz no nosso dia a dia. Né? Você recebe por WhatsApp perguntas dos pacientes e você responde. Cabe a você saber selecionar ou não se esse paciente tem ou não que ir para o consultório. Isso a gente já faz, esse já é o nosso dia a dia. Isso, para mim, não houve mudança alguma. Esse negócio da telemedicina ter mudado alguma coisa na nossa teleorientação, não teve mudança alguma. Então, para eu ver isso daí, para a gente já faz. Agora, a teleconsulta de primeiro atendimento, que esse é o grande ponto que todos os cirurgiões plásticos querem saber, e muitos já estão fazendo, não é liberado, e a recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina é que, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é que se não se faça o teleconsulta de primeira vez. Tá? Quanto às cirurgias, né? Não sei se todos viram, anteontem foi lançada uma orientação, tá, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para que não faça nem consultas eletivas, nem cirurgias. Isso é uma orientação, isso é uma recomendação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não tem como proibir o médico de fazer cirurgias, não tem como proibir o médico de atender. Porém, essa orientação é baseada no que o Ministério da Saúde está falando, os órgãos públicos estão falando, a Organização Mundial da Saúde está falando. Porém, cada gestor de cidades e de estados é que tem a determinação disso. Tem cidades, eu já estou sabendo aqui no Brasil, que o gestor da cidade, o secretário da Saúde, liberou. Está liberado, isso tem força deles, entendeu? Porque naquela região não está com uma grande concentração de Covid. Só que assim, não dá para eu lançar isso daí, a sociedade lançar isso daí para todos os associados e falar, opera. Não tem como, né? A gente está vendo a epidemia, está vendo os problemas que estão acontecendo, então eu acho que não é prudente para a sociedade lançar um informe falando que pode operar. A gente lançou uma recomendação para que não faça cirurgias eletivas, nem mesmo atendimentos eletivos. E aí, só uma complementação que eu acho muito interessante para deixar muito claro para quem está nos vendo, que isso aí que o Dr. Alexandre falou, eu concordo em gênero, número e grau, porque vira uma roleta russa se a gente parar para pensar. O médico expõe o paciente ao risco de morte, tá certo? Uma situação bastante complicada, os hospitais começando, a gente tendo aí hospital de campanha sendo montado e gente pensando em querer operar. Quer dizer, se a gente estava falando em hospital de campanha para atender a população, não tem nem o que se pensar em fazer atendimento eletivo de cirurgia plástica, por exemplo, ou de qualquer outra especialidade. Eu acho muito complicado isso. E repito, trata-se de uma roleta russa em que a pessoa assume o risco. E se ela assume o risco, ela assume um risco jurídico, assume um risco em âmbito civil, pagamento de indenização, até mesmo em âmbito penal, tá? Que ela pode concorrer para a morte dessa pessoa, se assim a gente pode dizer, e não pode ainda, de forma alguma, falar que não tinha conhecimento de nada, por isso que eu falo da teoria do domínio do fato, não há como ignorar esse fato, como também, ao meu ver, que o próprio Código de Ética Médica fala que o médico não pode expor o paciente a risco algum. Então, se a gente parar para pensar diante de tudo isso, quem assume essa postura de atendimento eletivo, nesse momento, por mais difícil que seja, eu sou absolutamente solidário ao momento econômico que nós todos passamos, mas a gente tem que pensar que vidas estão sendo postas em risco, tá certo? Pessoas podem estar à beira da morte, perto da morte, sem saber. E o médico, o cirurgião, que porventura colabore com isso,
tem uma responsabilidade muito grande. Então é isso que eu queria destacar. Isso viraria assim uma roleta russa e uma questão de responsabilidade. A SBCP está corretíssima nessa posição de não estimular, porque não existe nada do ponto de vista documental ou de argumentação jurídica que permita ou venha dar uma salvaguarda para o cirurgião que venha praticar, seja termo de consentimento informado, seja contrato, seja o que for. Não há salvaguarda, ok? É isso que eu queria deixar claro e registrado para todos. Seguro de responsabilidade civil. Existe algum dispositivo desses seguros, dessas apólices, que de alguma forma proíbe as cirurgias eletivas serem realizadas nessa situação? Deu uma travada na pergunta, você poderia repetir, por favor? Muitos colegas têm seguro de responsabilidade civil. Sim. Se eu opero durante a pandemia e eu tenho uma complicação relacionada ao Covid-19, eu tenho cobertura nas minhas apólices? Aí você teria que pegar justamente o quê? Você teria que necessariamente pegar a sua apólice, primeiro falar com o seu corretor e perguntar isso. E eu iria mais além. O que eu faria? Eu, particularmente, pegaria a sua apólice, a apólice que foi contratada, e leria a parte de exclusão de cobertura. Se lá não consta a exclusão de cobertura, não haveria por que não ter uma proteção da seguradora nesse sentido. Se a gente parar para pensar, a Argo ela disponibiliza a pólice de cobertura, a pólice, e lá você consegue ver os riscos quanto à exclusão de cobertura. A Chubb e a MAF, você consegue ter disponibilizado isso e verificar essa informação. Então, se você ligar para o seu corretor e pegar o documento, que não adianta ter uma resposta de boca, porque a resposta de boca é a mesma coisa que não tem resposta alguma, porque as palavras vão ao vento. Então, se você tiver o documento na sua mão e você puder verificar as cláusulas de exclusão da cobertura, é a melhor coisa que faz. Mas, a princípio, até onde eu tenho conhecimento nessas três grandes seguradoras, a Mafre, a Chubb e a Argo, até onde eu me recordo, não há nenhuma exclusão nesse sentido. Mas, repito, palavra é uma coisa, papel é outra. Peça a sua apólice, leia a sua apólice, que aí você vai saber efetivamente se vai ter ou não exclusão de cobertura nesse momento. Alexandre, você como perito, qual a sua opinião com relação ao termo de consentimento que o paciente assume o risco de ser submetido a uma cirurgia durante a pandemia? Eu faço essa pergunta porque eu mesmo recebi de alguns outros colegas uma orientação até de uma dessas empresas que presta serviços de cobertura de responsabilidade civil, orientando com relação a como a gente deve colocar isso no termo na eventualidade de fazer uma cirurgia estética. Bom, o Dr. Washington falou, nenhum termo de consentimento é salvo-conduto para nada, né? E nesse caso, pior ainda, na verdade, o termo de consentimento é uma obrigatoriedade do cirurgião plástico, seja ele com Covid, sem Covid, é uma obrigatoriedade. Porém, não é salvo-conduto para você operar, ainda mais numa época dessa de pandemia. Eu, como perito, se faço uma análise dessa e tem alguma pergunta para mim, se foi prudente fazer uma cirurgia nesse momento de pandemia, poxa, é embasado em literatura, não há prudência alguma o médico operar no momento de um surto de epidemia, de pandemia, né? Então, não, os termos de consentimento nesse caso, pelo menos para a perícia médica, não sei, mas eu também acho que a mesma resposta, não tem validade nenhuma para um caso como esse, tá? Não vai ser um salvo-conduto para tirar, eximir o médico de uma responsabilidade civil aí. Mas só para deixar claro, quando a gente fala sobre período de pandemia, isso é, na verdade, determinação governamental da quarentena. Então, vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, que supostamente ela vai até o dia 7 de abril, ou isso
é muito mais amplo? Porque essa é uma das situações uma dúvida que as pessoas têm, até num país continental como o Brasil, e cada estado tem uma característica. Então, André, nós tivemos uma determinação até da Secretaria, primeiro foi do Ministério da Saúde, que cada gestor de cada estado e cada cidade tem autonomia para decidir se vai liberar ou não o atendimento médico, por exemplo. Então, cada gestor, o secretário de saúde do estado, tem essa autonomia. Vamos supor que no dia 7 ele fala, não, nós começamos a liberar esse isolamento. A gente está totalmente embasado para fazer o atendimento, eu não vejo problema algum. Porém, não é o que está acontecendo hoje. A gente tem que deixar bem claro, hoje não é assim. Hoje, a orientação que a gente tem, né, do Ministério da Saúde, através dos gestores, do gestor, no caso de São Paulo, o secretário de Estado de São Paulo, é que não faça nada de atendimento eletivo. É isso que foi nos passado, isso por instâncias superiores. Eu não sei o que o Washington tem para falar sobre isso, mas é pelo menos isso que foi passado para a gente. Eu acho que é por aí também, e como eu também fiz menção há pouco tempo atrás, é que tem que ser tomado todo o cuidado do mundo, porque o médico ele assume uma responsabilidade em âmbito civil, penal e também ético, ou seja, em âmbito administrativo. Então, todo o ato que o médico praticar, todo ato, e digo até mais, todos os atos que o médico praticar, ele vai ser julgado por isso, tá certo? Então, se em um momento, mesmo que haja uma possível liberação, ele, mesmo assim, ao meu ver, no meu ponto de vista, ele assume um risco em operar, né? Não estou falando que deva ou não deva, só estou falando que, na teoria, ele vai assumir um risco. Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que o cirurgião deve se atentar, sim, às diretrizes e às determinações, às recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ficar atento ao que o CFM traz, porque tudo o que ele for fazer, lá na frente, ele tem como se defender, estar embasado, porque se ele teve alguma diretriz, alguma opinião a ser seguida, ele vai ter algo que ele vai poder se utilizar e também se defender. Isso é muito importante. Washington, André, vocês me permitem uma pergunta para o Washington aí, André? Por favor. Claro, por favor. É o seguinte, Washington, mas eu tenho essa dúvida, tá? Tudo isso que está colocado é como orientação, né? Mas não é uma obrigação. Você concorda? Não foi nada disso, falou, é proibido o médico atender uma consulta eletiva, é proibido o médico operar. Isso tem uma diferença muito grande juridicamente, né? Vamos supor lá na frente que o médico tenha um processo civil aí, ou mesmo criminal. Não teria como, por conta disso de não haver uma proibição e sim uma determinação, uma orientação, esse médico sair dessa situação? Eu estou falando assim, cara, entendam, não é para fazer, mas é uma dúvida que eu tenho, tá? E muitos colegas já perguntaram isso para mim. Vamos lá. É o que eu pontuei há pouco. O que acontece? O direito ele não é formado só por uma situação A ou uma situação B. Ele é um caldeirão de situações que a gente tem que analisar o todo, para falar bem a verdade. Foi o que eu falei. A partir do momento que você assume o risco, você pode ser civil e criminalmente responsável. Esse é o primeiro ponto, que é muito importante destacar. Não adianta simplesmente falar o conselho disse ou o conselho desdisse. A sociedade falou, a sociedade deixou de falar. Então, por exemplo, em âmbito penal, se você sabe que você está no momento de pandemia e você vai lá, pratica um ato médico que seja, por exemplo, algo eletivo que pode ser deixado para depois, você assumiu o risco e, consequentemente, se essa pessoa morre ou existe algum outro desdobramento, você pode, teoricamente, ser responsabilizado, independentemente de haver força de lei direta falando sobre o assunto ou não. Agora, por exemplo, em âmbito civil, a gente pode falar, bem, você como dono de um consultório, você como dono de uma clínica, você vai lá e abre. Tem um decreto estadual que proíbe os serviços não essenciais estarem funcionando. Você insiste em abrir e esse paciente contrai Covid ou tem algum outro tipo de problema, você também está assumindo o risco como empresário, tá certo? E como empresário, você tem que mensurar o que é bom e o que não é bom.
quais os riscos que aquele negócio, aquela sua atitude vai ter. Então, não é necessariamente uma coisa pontual, que a lei diz que pode ou não pode. É um conjunto, é como se fosse um bowl de uma salada com vários ingredientes que você misturando, você vai ter o resultado ali que, porventura, pode prejudicar ou não, dependendo como for. Cada caso é um caso, o cirurgião plástico. Entendi. Tá ótimo, obrigado. Para a gente terminar a nossa primeira conversa, a gente teve recentemente uma nova portaria do Ministério da Saúde com relação a que 13 áreas da saúde devem ser capacitadas para trabalhar durante a pandemia. É a portaria 639 de 2020. Eu queria perguntar para os dois, assim, quais são os detalhes em relação a essa portaria, até porque entre os médicos há uma grande dúvida se ela é uma convocação obrigatória. Então, a gente queria detalhes em relação a isso e se há também alguma penalidade caso, por exemplo, esse profissional não se capacite. Washington, responde aí que você é o melhor para isso. Obrigado. Primeira coisa, a portaria não é lei, em primeiro lugar. A portaria é uma diretriz, uma orientação trazida pelo Ministério da Saúde. Então, número 1, ela não é lei. Ela não tem a força não permite uma obrigatoriedade de a pessoa A ou B fazer aquele ato. Então, para que você faça isso, você precisa de uma lei. Tanto que está na Constituição que ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Repito, portaria não é lei. O que acontece? Se vocês tiverem a oportunidade de ler essa portaria 639 de 2020 do Ministério da Saúde, que foi publicado no dia 2 de abril desse ano de 2020, vocês vão ver que nada no texto aponta a palavra obrigação, mandatório, o que seja. Não há nada nesse sentido que obrigue o médico. O que seria, obviamente, aí, o que está acontecendo? Uma reportagem que eu verifiquei no Globo dá a entender dessa obrigatoriedade quando ela não existe. Então, é esse ponto que a gente queria destacar e falar para todo mundo. E detalhe, uma das coisas que haveria uma suposta colaboração, não é nem tanto obrigação, mas uma colaboração, é fazer com que os conselhos regionais e federais de classe, como o CREMESP, CREFITO, COREM e assim sucessivamente, forneçam a lista desses profissionais para o Ministério da Saúde para que eles possam saber quem vai ou não vai se capacitar. Então, essa capacitação ela não tem um caráter obrigatório. Se vocês observarem no decreto, não existe nenhuma penalização. E tem um outro detalhe muito importante, é que se a pessoa está se capacitando, é para uma situação de ensino, para poder lidar com uma situação mais para frente de trato de trabalho na pandemia. E detalhe, tanto não existe essa obrigação que ninguém fala em remuneração. O governo não está falando em remuneração a partir do momento que o indivíduo lá se capacita e depois vai trabalhar no combate à pandemia. Então, se a gente observar essa somatória de situações aqui, a gente consegue nitidamente ver que se trata de uma orientação. Eu acho que foi feita uma pressão, essa portaria traz uma pressão e uma penalização, entre aspas, velada, que não existe. É a maneira que a informação está sendo trazida para todo mundo e isso está gerando uma certa confusão e um certo pânico. Então, eu deixo isso muito claro. E esse posicionamento que eu trago é muito semelhante ao posicionamento que o CREMERGE, que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro traz, falando justamente isso. E outra coisa, eu queria deixar também muito claro. Imaginem só se todos fossem obrigados a trabalhar, a se capacitar e trabalhar, se não tem IPI suficiente para todo mundo. Então, assim, se a gente começar a analisar no bojo com a frieza que precisa ser feita, isso aí para mim fica absolutamente claro que foi um instrumento de pressão, tá certo? Tentando veicular uma penalização que não existe através de uma matéria jornalística e que, obviamente, eu repito, não tem caráter de lei. Não há como você forçar
qualquer profissional, seja médico ele ou não, ou ela também ou não, em se capacitar e trabalhar nesse momento de pandemia. Então, é isso que eu queria deixar muito claro, porque isso foi um momento de absoluto questionamento e desespero, porque as pessoas não estão sabendo lidar com as informações. E é por isso que a gente está aqui para poder esclarecer e tranquilizar todo mundo. Porque nesse momento, o que mais importa é a gente trazer informações para todo mundo de uma maneira muito simples, objetiva, para que ninguém incorra em erro e que as pessoas tenham a devida segurança no que eventualmente venham a fazer. E saibam também que, caso queiram fazer algo, elas possam ser eventualmente responsabilizadas. Então, esse é o objetivo da informação, para que todo mundo venha se precaver. Só que, para finalizar o meu ponto, eu queria deixar muito claro o seguinte: uma coisa são os aspectos legais que estamos discutindo, né, pelo menos da minha parte. Outra coisa é você ter a intenção do coração, a moral que vem de dentro da gente em querer ajudar, tá certo? Uma coisa é a gente estar calçado em âmbito legal, nos protegermos. Isso aí eu não me excluo, melhor dizendo, porque eu faço parte da população, mas que todo mundo que eventualmente esteja na linha de frente saiba dos seus direitos e não tenha nenhum pânico. Isso é muito importante. Mas se você quiser colaborar no combate à Covid, você deve colaborar no combate à Covid. Isso é muito importante. Legalidade, moralidade, o que parte do coração são coisas completamente diferentes. Se você quer ajudar, ótimo, ajude, mas também tenha toda a precaução, não só no trato dos pacientes, com IPI, evitar a contaminação, a disseminação, mas também tome todos os cuidados legais para que você não colhe um fruto podre lá na frente na sua vida. Essa que é a minha dica do dia. Esse princípio de solidariedade e coletividade é fundamental no momento ímpar da história da humanidade que a gente está vivendo. Alexandre, suas considerações finais e, principalmente, assim, um colega da sociedade quer ter um contato com o DEPRO. Qual que é o contato que ele possa ter? Como que ele faz? Por favor. Bom, como consideração final, obrigado aos dois, tá, André, Washington, foi fantástico isso daí. Eu acho que para informação é importantíssimo, porque muitos colegas aí estão perdidos, né? Contato com o DEPRO, tá? É muito simples hoje, a gente fez uma página no Instagram, @DeproSBCP. Essa página a gente recebe denúncia, a gente recebe dúvidas, a gente responde por ali. Só mandar para a gente que essa é uma página aberta para o associado e até mesmo para pacientes. Então, é uma página completamente aberta. Eu acho que vale muito a pena todas as dúvidas que vão tendo, até de postagens, o que eu posso e não posso fazer. Pergunta lá, a gente abre, a gente sempre responde, todos os dias tem respostas lá. Então, eu acho muito legal isso, que os associados e os pacientes possam perguntar e possam tirar todas as suas dúvidas ali, tá? Doutor Washington, suas considerações finais, por favor. Agradecer a oportunidade, André e Alexandre, pela plataforma aqui da gente poder discutir. E eu acho que se a gente tiver a oportunidade de fazer outras conversas, outros bate-papo em relação a esse momento atual e também outras situações, acho muito válido e bola para frente. Momento de união, solidariedade, foco para que as coisas possam ter a melhor resolução possível. É isso que eu acho. Se eu tenho alguma dúvida, quero perguntar diretamente para o senhor, qual que é o contato? Você pode eventualmente me contactar via Instagram também, pode ser sem problema nenhum, que é wfonseca78, ou então pelo e-mail wfonseca@nhmf.com.br, tá? Se houver alguma dúvida. E repito, o que a gente está fazendo aqui não tem caráter comercial. Pelo contrário, a gente está focando aqui na questão da educação e na difusão da informação. Claro. Isso é muito importante. Então, essa que é a minha maior preocupação como cidadão, difundir a informação da maneira correta, que é uma das coisas que hoje a humanidade peca, é na fake news, na boataria e etc. Então, vamos focar na educação, na informação, para que todos nós possamos ter a melhor diretriz, o melhor guideline para as nossas vidas. Esse que é o principal objetivo desse nosso bate-papo e dos grupos que a gente tem participado. Muito obrigado. Em nome de todos os cirurgiões plásticos, em nome da ISAPS, eu tenho certeza que teremos outras oportunidades para fazer eventos como esse, teremos outros colegas que serão convidados, porque
porque eu acho que é exatamente dessa forma que a gente vai passar por todo esse momento difícil de cabeça erguida e com resultados positivos no futuro. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.